Olá, meu nome é Ismael Ferreira e esse é o resumo do Memphis Grizzlies na semana. Start the beat. Se você é um fã do Memphis Grizzlies, gosta da equipe, acompanha e tudo mais, ou se apenas é um fã da NBA e quer saber mais sobre o assunto, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal, que tem vídeos semanais sobre o Grizzlies e também vídeos sobre curiosidades sobre a NBA e tudo mais. Agora sim, falando sobre a semana dos Grizzlies, o time entrou em quadra na segunda-feira contra o Houston Rockets, em casa, saiu com a vitória por 136-102. Na quinta-feira, a equipe recebeu o Los Angeles Clippers em casa e venceu por 120-108. E na sexta-feira, melhor dizendo, no sábado, a equipe viajou até Minneapolis e saiu derrotada contra o Minnesota Timberwolves por 135-98. Falando um pouco dos desfalques que os Grizzlies tiveram essa semana, na segunda-feira, pela primeira vez na temporada, os Grizzlies entraram numa semana sem nenhum desfalque, sem ninguém aparecendo no relatório de lesões, e isso durou até o jogo da quinta-feira. Então, nas duas vitórias da semana, o treinador Taylor Jenkins teve todo o elenco à disposição. Já no sábado, em Minneapolis, o De'Anthony Melton e o Sam Merrill foram descartados da partida bem cedo, ainda na noite de sexta. O De'Anthony Melton por conta de um problema na virilha e o Sam Merrill por conta de uma torção no tornozelo que ele sofreu no final do jogo da quinta-feira. Já o Dillon Brooks, que foi o terceiro desfalque, ele foi inativo horas antes do jogo. Ele sentiu um problema na coxa, era dúvida e acabou sendo mantido de fora dessa partida, poupado para a sequência de jogos da semana que vem. Agora falando um pouco sobre os jogos do Grizzlies nessa semana, a equipe contra o Houston Rockets teve uma partida bem segura. O ataque funcionou super bem, seja nos pontos do garrafão, seja os pontos em transição e aqueles pontos gerados a partir do turnover, tudo funcionou muito bem. A equipe fez mais 30 pontos em todos os quartos, incluindo abrindo vantagem, melhor dizendo, nos 3 primeiros quartos, o que garantiu um jogo tranquilo e um último quarto tranquilo para a equipe dos Grizzlies, que precisava dessa vitória para voltar aos 50% de aproveitamento de vitórias na temporada. Alguns destaques individuais foram o Jaren Jackson Jr., o Dillon Brooks e o Ja Morant, que cada vez mais mostram ser as pedras fundamentais dessa equipe na temporada. E claro, a gente pode lembrar que o Houston Rockets é talvez a equipe mais frágil do Oeste, é uma equipe que está em processo de reconstrução e não está preocupada em vencer jogos nessa temporada, mas também o Grizzlies aplicou a vitória mais expressiva com a maior vantagem, no caso, que o Rockets sofreu a derrota com maior vantagem contra os Grizzlies dentre todas as derrotas que eles tiveram nessa temporada, então o Grizzlies com certeza fez um bom trabalho. Em relação às dificuldades encontradas durante o jogo, veio destacar no segundo quarto que a equipe sofreu 36 pontos do Rockets, a equipe não funcionou muito bem defensivamente, ainda assim conseguiu fazer 41 pontos e ganhar parcial, mas foram muitos pontos sofridos, que no terceiro quarto a equipe de alguma forma compensou, começou muito forte com os titulares de volta à quadra no terceiro quarto, conseguiram segurar bem o Houston Rockets e sair de quadra com a vitória. O jogo contra o Clippers, como era de se esperar, foi bem mais complicado. Os Clippers vieram para Memphis desfalcados, e principalmente do Nicolas Batum, que foi titular da equipe na maior parte dos jogos até então, e era um jogador que era muito utilizado nas formações de small ball como um falso 5. Então o Clippers, com esses desfalques, no começo do jogo o Memphis soube aproveitar muito bem, abriu uma boa vantagem com os titulares, mas a partir do primeiro timeout o treinador Ty Lue conseguiu equilibrar a defesa dos Clippers. Os Grizzlies não tiveram a mesma facilidade para fazer os pontos e o jogo foi para o segundo quarto com a diferença de 6 pontos no placar a favor de Memphis. A equipe soube se portar muito bem no segundo quarto e durante o jogo, com a ausência do Dillon Brooks, os Clippers conseguiram encostar um pouco mais no marcador. A volta do Dillon Brooks ajudou a equilibrar isso, mas nos minutos finais do segundo quarto, quando o Brooks já não estava mais em quadra, os Clippers conseguiram fazer 7 pontos em sequência, o que levou a partida para o intervalo com uma vantagem mínima de 2 pontos dos Grizzlies em cima dos Clippers. A partida continuou muito equilibrada no terceiro quarto e a abertura da vantagem que ficou significativa e ajudou os Grizzlies a conseguir a vitória foi a partir do final do terceiro quarto, início do último quarto, em que a equipe conseguiu ter um equilíbrio com o Zion Williams no lineup, jogando na posição 2, ele ao lado do Ben, na verdade os dois dividindo ali as alas, e mais pro final do terceiro quarto, início do último quarto, com o Clark e o Jaren Jackson Jr. jogando nas posições 4 e 5, o Los Angeles Clippers tentou utilizar o small ball com o Amir Caffey como falso 5 e jogadores mais baixos ao redor dele, e naquele momento os Grizzlies souberam pela primeira vez no jogo
tomar vantagem do tamanho, jogando no garrafão contra com o Clark, com o JJJ, contra a formação mais baixa dos Clippers e souberam tirar vantagem disso. Lembrando que o Grizzlies fez 74 pontos no garrafão, foi uma marca muito expressiva, seja com os jogadores altos, seja com o Ja Morant infiltrando, o Ja Morant que foi responsável por 20 desses 74 pontos feitos na área pintada. Com essa vantagem aberta logo no começo do último quarto, os Grizzlies colocaram quase 20 pontos a mais no marcador, e o que facilitou muito os últimos minutos em que o Grizzlies conseguiu até colocar os seus jogadores da terceira unidade faltando 2 minutos para terminar a partida. Foi justamente nesse tempo no final da partida que Sam Merrill entrou e acabou torcendo o tornozelo naquela lesão que a gente comentou na hora de falar sobre o relatório de lesões. Ele tentou pegar um rebote no lance final da partida e acabou aterrissando para o pé do Santi Aldama, o que provocou uma torção. O Sam Merrill é dúvida, mas é no status day-to-day, ele ainda não tem um tempo de volta ou se ele ainda vai ficar de fora da equipe por mais jogos. E agora falando sobre a derrota da semana, que foi a derrota contra o Timberwolves no sábado, foi um jogo que a equipe, assim como foi na partida contra o Pelicans na semana anterior, a equipe nunca esteve à vontade, nunca esteve dentro do jogo, e no caso do jogo contra o Timberwolves, a equipe nunca chegou a liderar. O Grizzlies nunca chegou a estar à frente de Minnesota em momento algum do jogo. E, bom, em nenhum momento do jogo a equipe pareceu estar num ponto em que conseguiria diminuir a vantagem que o Timberwolves tinha no placar. Lembrando dos desfalques do Brooks e do Melton, a solução adotada pelo Taylor Jenks foi trazer o Kyle Anderson para a formação titular, jogando na posição 3 com Desmond Bane deslocado para a posição 2, e na rotação no lugar do Melton, trazer o Zion Williams para jogar mais tempo com o Bane, os dois em quadra, algo que tinha funcionado bem no jogo contra o Clippers, e daí com a entrada do Tyus Jones, melhor dizendo, na posição 2, quando virar a rotação na saída do Bane, e depois com o Ja Morant saindo para descansar, o Tyus Jones passando para a posição 1 e daí sim entrando o John Concher na posição 2. Outra novidade desse jogo contra o Timberwolves foi a volta do Xavier Tillman à formação titular, a rotação titular, melhor dizendo, ele que tinha ficado de fora de alguns jogos com a volta do Brandon Clark para a formação titular, para a rotação titular, melhor dizendo, mas como o Brandon Clark, como o Kyle Anderson foi utilizado na posição 3, ele não foi revezado no garrafão na posição 4, abriu um espaço na rotação para o Tillman jogar. Ele jogou parte do primeiro quarto e do segundo quarto na posição 5 e depois ele volta no garbage time no terceiro e no último quarto. Como eu mencionei antes, a equipe nunca esteve à vontade no jogo e também não tem muitos destaques individuais para serem mencionados. Talvez com exceção do Desmond Bane, que teve 4 de 8 na bola de 3, ele que estava oscilando um pouco na bola de 3 nos últimos tempos, teve um jogo bom nesse quesito, e o Tyus Jones também, que teve 13 de 3 na bola de 3 vindo do banco. Um ponto positivo no meio desse jogo que não foi tão legal foi que, como os Grizzlies, faltando um pouco menos de 3 minutos no final do terceiro quarto, já tirou seus titulares e não recolocou eles mais no jogo, porque a diferença já estava bem dilatada, a diferença que estava batendo dos 40 pontos, teve bastante tempo para ser observado o Santi Aldama, o John Concher, que teve uma chance no final do jogo de jogar na posição 1, porque o Sam Merrill, que seria a opção óbvia para esse lugar, estava lesionado, então o John Concher teve alguns minutos na posição de armador. O Santi Aldama jogou o último quarto inteiro, o Tilly, o Tillman, o Culver, todos eles tiveram poucos minutos ali, alguns minutos, melhor dizendo, não tão poucos assim, para mostrar serviço. Agora falando dos próximos jogos dos Grizzlies, na próxima semana não vamos ter backs-to-backs, na verdade o Grizzlies vai entrar numa sequência no campeonato em que ele joga jogos em partida assim, uma partida num dia sim, num dia não, isso vai durar até dezembro, então essa alternância começa na segunda-feira, quando a equipe viaja para Salt Lake City enfrentar o Utah Jazz na reedição dos playoffs de primeira rodada da temporada passada, em que o Utah Jazz derrotou os Grizzlies por 4-1, mas vamos lembrar que a primeira partida em Salt Lake City teve vitória dos Grizzlies. Vai ser uma partida muito complicada essa partida contra o Utah Jazz, porque o Jazz vem se recuperando do campeonato, recuperando jogadores que estavam machucados, como o Rudy Gay, e isso faz com que o Jazz fique ainda mais perigoso, né? E eles vêm em uma sequência de vitórias com 4 vitórias consecutivas até a noite de hoje. A segunda partida da semana vai ser contra o Toronto Raptors na quarta-feira, dessa vez em casa. O Toronto Raptors que está com o desfalque do Odi Anunoby, que a gente não sabe ainda se vai estar disponível ou não para quarta-feira, ainda tem bastante tempo até lá, mas também é uma partida difícil. O Toronto Raptors vem jogando bem, tanto em casa quanto fora de casa. As derrotas estão sendo
estão custando alto para os seus adversários, então a gente não pode esperar nenhum jogo fácil até a quarta-feira. Na sexta-feira a equipe recebe o Atlanta Hawks em casa. O Atlanta Hawks, assim como o Utah Jazz, vem se recuperando na competição. No caso do Atlanta Hawks, a gente fala mais sobre a tabela em si, né? A equipe teve uma sequência de jogos em casa, soube aproveitar isso, venceu 4 jogos e vai ser um adversário duríssimo. O Atlanta Hawks sempre faz jogos difíceis contra o Grizzlies, seja em casa, seja fora de casa, então é mais um jogo perigoso aí que precisa ser bem observado na tabela do Grizzlies, porque pode ser uma partida muito importante para a equipe conseguir se manter acima dos 50% de aproveitamento na temporada. A última partida da semana dos Grizzlies, na verdade vai ser tecnicamente na próxima semana já, vai ser contra o Toronto Raptors, a última partida do Grizzlies A última partida do Grizzlies na semana, na verdade tecnicamente vai ser na semana seguinte, vai ser contra o Sacramento Kings no domingo, a equipe do Sacramento que acabou de demitir o treinador Luke Walton, que vamos ter que observar para ver como o Sacramento vai se comportar durante a semana, o que vai mudar na equipe. Ela que começou bem a temporada, mas vinha decaindo e haviam algumas questões surgindo, principalmente sobre o vestiário do Sacramento e tal, algumas coisas que já vinham acontecendo em outras temporadas, enfim, vamos ver se isso vai se resolver. Falando como torcedor agora, torcedor abertamente, né? Não como fosse que eu não estivesse falando como torcedor antes, eu acho que são jogos, não tem nenhum jogo muito fácil, existem jogos bem difíceis, como o jogo contra o Utah Jazz, mas eu acho que o Grizzlies precisa vencer pelo menos 2 das 3 partidas em casa para conseguir se manter ali naquele range entre o 6º e o 9º lugar, que são os times que vão disputar a vaga de playoff direto e vaga de play-in. Eu acho que é importante para o Grizzlies conseguir se manter nesse mix durante todo o campeonato, não deixar esse grupo se desgarrar, porque afinal de contas o objetivo do Grizzlies nessa temporada é repetir o ano passado e voltar para os playoffs. Agora falando sobre horários e transmissões, é mais uma semana sem transmissões em português dos jogos dos Grizzlies, e no caso da segunda-feira é um horário um pouco menos amigável para o torcedor brasileiro. O jogo de Salt Lake City lá contra o Utah começa às 11 horas da noite, horário de Brasília. Os jogos em casa contra Raptors e contra o Atlanta Hawks na sexta-feira começa às 10 horas da noite, e no domingo sim um jogo um pouco mais cedo contra o Sacramento Kings começando às 8 horas. Então é isso, o resumo da semana foi esse, já trazendo um pouco da análise sobre esses últimos jogos e as expectativas para os próximos jogos da próxima semana dos Grizzlies, que vai ser mais uma semana lotada, mais uma semana de jogos interessantes e que a gente espera também uma semana de vitórias para a equipe. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de comentário e de conteúdo sobre o Grizzlies ou sobre a NBA, se inscreve, deixa o like nesse vídeo. Toda semana vídeos com as análises sobre o Memphis Grizzlies aqui no canal e também vídeos sobre curiosidades relacionadas à NBA. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Start the beat.